Fala pessoal, tudo bem com vocês? Banco do Brasil despencando hoje, dia 1 de agosto. O que é que tá rolando, né? O que é que tá acontecendo? Meu Deus, tá o mercado louco, 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 louco. Bom, vou trazer para vocês aqui. Primeira coisa, pra gente ver a cotação, tá? Então a cotação ali abriu a 20 e poucos reais, 19 e pouquinho. E aí aqui com 19,90 abriu o mercado, né? Quando deu ali as 3h30, ela saiu em queda de mais de 6%, quase 7%, beleza? Bom, buscando as informações do que foi que aconteceu, eu encontrei aqui três matérias, eu vou trazer para vocês as três matérias, tá? A última tem a explicação do que pode ter acontecido de fato, beleza? Bom, primeiro aqui da Exame, né? Eles informaram aqui que as ações do Banco do Brasil passaram a cair fortemente na tarde da sexta-feira após resultados fracos apresentados ao Banco Central e uma notícia de O Globo relatar que Eduardo Bolsonaro estaria em contato com o Departamento de Estado dos Estados Unidos para mostrar possíveis brechas na sanção do Supremo Tribunal Federal ao ministro Alexandre de Moraes pela lei Magnitsky, operando próximo à estabilidade, pá, beleza, pronto, essas são as informações. Aqui, de acordo com a reportagem, o deputado mostrou que parte dos bancos vê as restrições feitas a Moraes ligadas somente às movimentações em dólar feitas pelo magistrado fora do país. Segundo interlocutores de Eduardo e representantes do Departamento do Estado americano, relataram que a sanção envolveria a proibição de operações financeiras em qualquer moeda, afirmou o colunista. Pelo entendimento, na prática, o ministro estaria inviabilizado de movimentar suas contas bancárias. E o Banco do Brasil é o mais afetado porque é onde a maior parte do funcionalismo público federal recebe o seu salário. Meio estranho, né? Isso, nunca vi interferência de países, né? O que é que os Estados Unidos têm a ver com a conta dele que está aqui no Brasil, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, minha visão, né? Não entendo muito bem, mas acho que não faz sentido nenhum ter esse tipo de mistura aqui, beleza? Mas para quem tá lá fora, né, os gringos, inclusive lembrando que a maior saída que teve hoje, que fez esse resultado aqui do Banco do Brasil cair, foi estrangeiro, tá? Então foi uma saída em massa, acho que um grande investidor ali pelo JP Morgan fez essa saída ali, essa retirada, beleza? Bom, então a primeira notícia seria essa questão da lei Magnitsky, que eu acredito que não tem certa influência aqui. Segunda notícia, BTG passa tesouro em projeções de dividendos. Então, o Banco do Brasil aqui deverá ter resultados ainda mais fracos, como vê o BTG. Em relatório, o banco cortou as projeções para o resultado do segundo trimestre, que será divulgado em 14 de agosto. Segundo os analistas, a situação do agronegócio, que virou uma dor de cabeça para o banco, em meio ao aumento de recuperações judiciais no setor, continua ruim. Houve deterioração da carteira e de crédito no agro nos meses de maio e junho. E aqui vocês vão ver que eles falam de valores que todo mundo já sabe isso aqui. Todo mundo que pelo menos faz uma mínima análise já sabe que isso aqui está sendo projetado. O que está sendo projetado? O lucro líquido vai ter uma queda para aproximadamente aqui 5 bilhões, com ROE aqui se aproximando de 11,1 e 20% em 2025, né? A 23,5 bilhões com ROE aqui de 12,5, beleza? Aí aqui também tem uma questão que eles acreditam que o BB ele vai revisar o guidance, tá? Então o guidance é justamente eles emitem esse guia dizendo mais ou menos qual que é a projeção para o ano, tá? Então eles imaginam que vão ter entre tantos bilhões até tantos bilhões, por aí vai. Com base nesse guidance, os economistas fazem as projeções para frente, beleza? E aí eles acreditam aqui que pode ter aqui uma revisão que vai de 21 a 25 bilhões, que já tem uma queda bem grande. Além de que o payout é o que os ativos, né, as empresas, eles tiram do lucro para pagar para você como dividendo. Então, por exemplo, o do Banco do Brasil, ele estava em 40% payout. É muito bom, né? Tendo uma lucratividade alta, esse é um valor bom que a gente aqui como investidores vai receber. Porém, aqui eles citam que pode haver uma redução para 30%. Então, são dois pontos. Lucro está caindo. E se o payout cair também, então você vai ter muito menos, você vai receber muito menos. Então, seu dividendo vai ser menor, certo? Então, a lucratividade da empresa é menor. O seu lucro o seu dividendo já ia ser pequeno,
mesmo sendo os 40%, e agora reduzindo para 30% ainda menos, beleza? Então, esse é um outro ponto que é ruim, que também justificaria até uma saída em massa, talvez, pela essa diminuição do dividendo, tá? Porque passa a ser um dividendo não tão atrativo, tá? Se o investidor pensava em dividendo, beleza? Enfim, e aqui eles dizem, né? O problema é que quanto mais aprofundamos nossa análise, mais acreditamos que nossas estimativas ainda estavam otimistas demais. Então, baixando muito as expectativas, eles ainda estão achando que estavam com estimativas otimistas. Então, esse é o ponto. Pode ser que o fundo do poço seja ainda maior, tá? A gente não sabe, só vai saber o resultado no dia 14 de agosto. Então, quando sair o resultado, se for o esperado do mercado, continua andando de lado normalmente. Se for abaixo do esperado pelo mercado, é mais queda. Se sair um pouquinho mais acima do que foi esperado pelo mercado, aí pode esperar que o foguete vai subir, tá? Beleza? Bom, então, esse aqui é a informação. Eles falam aqui também do tempo ruim para o agro, então não vê ainda uma melhora no agro, vai demorar para recuperar, tá? Então, isso tudo aqui dentro da análise do BTG, beleza? Aí agora, aqui que está a informação que eu acredito que seja mais importante, que tinha um pedacinho dela naquela outra da notícia do exame. Banco do Brasil desaba com dados sugerindo um mega MIS. O que é isso, pessoal? A ação do Banco do Brasil caiu quase 7% hoje, depois que dados do Banco Central mostraram que o banco lucrou apenas 500 milhões em maio. Então, se a gente for comparar, o resultado ele é uma queda expressiva em relação a abril, quando o banco lucrou 1,7 bi. De 1,7 para 500 milhões é uma diferença absurda, tá? Então, isso sim é uma notícia bombástica, tá? E aí, ó, uma queda de mais de 70% em relação ao lucro de maio no ano passado, tá? O mercado estava projetando que o BB lucraria cerca de 5 bilhões no segundo tri. Ora, se em um mês tu lucrou 500 milhões, tu juntar 500 milhões por 3 vai dar 1 bilhão e meio. Então, para 5 tá longe, né? Enfim, mas claro, cada mês é diferente, beleza? Se em um mês eles lucraram 1,7, no mês foi 500 milhões, pode ser que eles consigam aí nos outros meses, né, ter uma lucratividade, até porque tem a questão também das provisões que tiveram impacto. Então, todo mundo sabe que teve a questão das provisões. Pode ser que o banco foi segurando, só fez a reserva dessas projeções ali, né, dessa possível calote, das provisões ali de calote, né, de possíveis percas, justamente quando já estava muito em cima ali do período para divulgar ali os resultados, beleza? Bom, e aí o que agora parece ser altamente improvável. Então, para atingir o consenso, o banco precisaria lucrar 3 bilhões só em julho, né, no momento em que as tendências operacionais se deterioram. Então, o NPL do agronegócio do sistema piorou ainda mais em junho. O NPL é o índice de inadimplência, o que indica que esse resultado deve continuar bem pressionado nos próximos meses, disse um analista que cobre o papel. O mais provável é que deve vir um MIS bem grande na divulgação do segundo tri. MIS entenda que deve ter coisas vagas, tá? Falta de informação nos resultados, justamente para que evite qualquer problema que possa acontecer com o banco de quedas absurdas ali, beleza? Então, considerando os dados de abril e maio, o run rate para o trimestre estaria em 3,3 bilhões nas contas desse analista, um MIS de 34% para o consenso e um ROI de apenas 8%. O BB vai reportar seus resultados do segundo tri em 14 de agosto. Então, a queda de hoje vem depois da ação do Banco do Brasil já ter caído 35% desde a divulgação, né? Então, ó, o volume negociado no dia foi de 1,6 bilhões, 3 vezes mais do que a média diária. As corretoras que mais venderam foram JP Morgan, venda líquida de 6,6 milhões de ações, e o Bank of America, que é o BOFA, né, por 4,6 milhões aqui de ações que foram vendidas, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero aqui que esse vídeo aqui sirva, né, para vocês de intuito, que assim, mercado é isso, tá? E às vezes a gente tenta descobrir qual é o momento em que a ação vai cair mais. E para que a gente quer descobrir quando que a ação vai cair mais ou algo do tipo? Por exemplo, para quem já está alocado, né, para quem já tem ações do Banco do Brasil, a ideia é você diminuir o seu preço médio. Por exemplo, eu tenho ações do Banco do Brasil, meu preço médio deve ser 24, quase 25 reais. Se hoje está 18 reais, quanto mais eu compro ela abaixo, então vê, comprei a 24 e pouco, essa é a minha média.
e começo a comprar ela a R$ 18 e pouco, meu preço médio começa a descer um pouco mais. Não vai chegar nesse preço menor que estava aqui, mas ele chega mais próximo e vai baixando mais ainda. Se essa ação ela subir um pouquinho, eu passo o TAC positivo, né, com valorização mais rápido. Então eu estou aqui bem desvalorizado. Se eu consigo baixar meu preço médio, quando ela subir um pouquinho mais, já estou aqui zerado em termos de valorização. E além disso, ainda estou recebendo dividendos. Então, fico no 0 a 0 aqui, ou já começa a subir mais o preço, fico com uma boa valorização e ainda recebendo dividendos mensalmente, beleza? Bom, e aí esse vídeo não é uma recomendação, mas só para dizer para vocês que o que é importante? Entendam que não se sabe ainda o fundo do poço do Banco do Brasil, certo? Então, o resultado do dia 14 vai trazer algum norte. É esperado por essas informações que não seja muito bom, nem esteja próximo, talvez, do que foi esperado de mercado dos 5 bilhões que era projetado. Pode ser bem pior do que isso. E se for bem pior do que isso, entendam que ele vai cair bem mais. Por lógica, é normal, é lógico isso. Se você está hoje com uma perspectiva de lucratividade baixa, se você não tiver realmente a lucratividade que era esperada, com certeza você vai continuar caindo ainda mais. Então, é o óbvio, beleza? Então, se você valoriza o seu dinheiro, então o que é que eu diria para você, não sendo uma recomendação? Vai investir ou você segura seu dinheiro, né? Guarda ele aí para você tentar investir quando você achar que tá bom no momento do Banco do Brasil, ou você vai investir num outro banco mais renomado, por exemplo, um Itaú, que tem lucros consistentes, né? Tem uma receita consistente, é um banco que não está sofrendo tanto como o Banco do Brasil, beleza? Ou, cara, não quero investir em um outro banco. Então, guarda o dinheiro, segura ali, coloca para reserva de oportunidade e depois você faz um investimento, beleza? Bom, o vídeo era esse. Se inscreve no canal aí, dá um like aqui, comenta se você tem Banco do Brasil ou não. E é isso. Até a próxima.